Olá pessoal, eu sou Marcelo Cavalheiro, sócio-gestor da Safari Capital. Estou aqui com o Elson Yasuda, meu sócio, estrategista da Safari. Nós vamos falar um pouco do ano, fazer uma retrospectiva. É um negócio diferente do que a gente vem fazendo nos calls mensais. É para dar um fecho no ano, para mostrar o que nós fizemos, né, como foram as coisas e como é que a gente está pensando no ano que vem. Acho que já começando aqui do meu lado, eu acho que a gente tem que detalhar aqui um pouco, né, e falar um pouquinho de como é que foi a dinâmica desse ano que passou. Foi um ano muito difícil para a gente, né? A gente tinha tido um 2020, né, de uma grande recuperação depois daquele buraco do Covid. Melhoramos bastante até a metade desse ano. E depois a gente acabou assim, devolvendo, entregando, né, rentabilidade aí nesse período, né? Fechamos o ano com rentabilidade negativa. Agora, eu acho que é importante detalhar onde a gente acertou e onde é que foram os equívocos aqui rapidamente, para a gente ir andando aqui nesse nosso bate-papo. A gente teve muitos acertos aí até o meio do ano. Ainda que o fundo tenha balançado, a cota tenha balançado bastante, mas acho que o nosso trabalho de stock picking sobressaiu de uma maneira assim, incrível até metade do ano. A gente, assim, nesses temas que a gente assim, conhece muito a fundo, a gente ganhou bastante dinheiro até junho. Tem alguns aqui que eu posso destacar, em especial varejo, com esse varejo mais high-end, que foi assim, bem importante para a nossa performance até metade do ano. Uma outra coisa bem relevante para a gente foi a leitura que nós fizemos da cisão do Grupo Pão de Açúcar em Pão de Açúcar e Açaí. Isso aí também deu bastante dinheiro para o fundo. E era um negócio que a gente olhava e fazia a conta e se perguntava, né, como é que o mercado ainda não conseguiu ver esse negócio que está tão aparente. Então pegamos bem o Pão de Açúcar, pegamos bem o Açaí, vendemos bem também o Açaí. Enfim, acho que tivemos aí algumas coisas assim, bem relevantes até a metade do ano. Acho que esse aí foi o destaque. Do meio do ano para cá, acho que teve uma divergência grande de performance de mercados emergentes, principalmente, né? E a China foi muito mal do meio do ano até um dado período agora no segundo semestre. Praticamente todos os emergentes foram mal, mas o Brasil foi um destaque negativo. E o S&P, né, principalmente, foi o grande destaque aí do segundo semestre, né, já tinha vindo bem no primeiro semestre. Então, assim, o que nos traiu ali foi uma leitura que nós fizemos de que, bom, a gente na reabertura, né, vai ganhar dinheiro com esses cases de reabertura, né, e um case até que eu não disse no começo do ano, na primeira metade do ano, CVC também andou bastante bem, né? E na segunda metade, todos esses cases devolveram muito da rentabilidade e viraram alguns deles com rentabilidade negativa no ano. Tá? Então, acho que essa divergência, né? Porque quando a gente vacinou bastante aqui no Brasil, foi a partir de julho, né, principalmente, a nossa leitura foi, bom, isso aqui, daqui para frente, daqui por diante, a gente começa a andar bastante bem. E não foi o que aconteceu. E acho que a gente demorou para perceber isso aí. Depois reduzimos, né, fizemos uma alteração grande na carteira, que eu vou falar um pouco mais adiante. Hoje temos um portfólio diferente, né? Realizamos várias dessas posições que a gente continua gostando. Tá? Então acho que é mais uma característica nossa também, né? A gente simplesmente deixou de ter essas posições momentaneamente, mas em algum momento volta para o portfólio. Então, é um aprendizado que não se perde, né? Quer dizer, tudo aquilo que a gente conhecia das empresas é um conhecimento acumulado que vai continuar com a gente, que a gente vai aproveitar isso aí para os próximos períodos, sejam próximos trimestres ou próximos anos. Então, assim, o balanço foi mais ou menos esse. Então, só para nominar aqui a segunda parte do ano, o nosso grande prejuízo foi em varejo e consumo, que são esses temas todos aí sejam varejistas de alta renda, de baixa renda, lojas Renner, Grupo Soma. A Arezzo a gente acabou vendendo num momento muito bom e voltamos. CVC, né, companhias aéreas, que a gente chama aqui de consumo, toda essa turma. Então isso é que trouxe o prejuízo relevante no segundo semestre. Tá? Então a gente acho que tem uma característica nossa que identificar, né, onde é que a gente errou
e como que a gente pode fazer melhor, né? E aqui eu já vou aproveitar e vou perguntar para o Elson, né, onde é que ele acha, né, que a gente errou, ou que a gente se equivocou, ou leu de maneira diferente do que deveria, o cenário, né, para o ano de 2021. Eu acho assim, é bem isso que você disse. A gente olhava para as empresas e do ponto de vista das empresas, o terceiro tri, essa passagem do segundo para o terceiro tri era o melhor momento de todas elas, isso a gente viu acontecer. Eu imaginava que se a gente tivesse um pouco de resiliência no policy, quer dizer, mantenha o teto, ou se você vai modificar o teto, tem razões para você gastar um pouco mais na área social agora, evidente, mas que você fizesse isso de uma maneira cautelosa, bem explicada, bem comunicada, a gente ia cumprir um ciclo econômico positivo, o mercado precificaria isso. O que a gente fez, na verdade, o que o governo fez, na verdade, foi o oposto disso, né? Acho que teve dois problemas aqui. No processo decisório, o Paulo Guedes sempre dava a palavra final em relação a esses temas. Foi assim lá em setembro do ano passado, depois em março, quando eles foram aprovar o orçamento desse ano. A palavra final, ainda que você tivesse muita pressão política, era pode, não pode, do lado do Paulo Guedes. Dessa vez ele passou o tempo inteiro falando que não pode, botou o time econômico dele, falando com o mercado que não podia, que não ia romper o teto, etc. E no final ele foi derrotado. O problema disso é que a partir desse ponto, e acho que tem razões boas de novo para você fazer um Bolsa Família de 400, pobreza está crescendo a olhos vistos aqui no país inteiro, mas a brecha fiscal que você abriu com isso não era grande, mas estragou a história adiante. Você deixou de ter parâmetros do que você poderia esperar no fiscal nos próximos meses. Tá? Nessa sucessão de atrapalhadas, o Paulo Guedes e o Ministério da Economia perdeu 2 secretários super importantes. A gente ficou um tempo sem saber se o Paulo Guedes ficaria ou não. Ele ficou, mas ficou muito menor. Todo o processo de comunicação como é que você faria esse ajuste ficou na mão do Centrão. Demorou para a PEC que foi lá no final para o Congresso, ficou muito esquisita, com um monte de coisas lá, tem precatório, tem auxílio, tinha espaço para outros gastos, quer dizer, a comunicação não ficou clara de jeito nenhum. A gente entrou no processo de desancoragem. Se você entra no processo de desancoragem, se a gente lembrar, a gente entrou lá de junho para julho, a ponta longa da curva aqui no Brasil, de juros no Brasil, estava em 8%, 8 e pouquinho. A gente fez pico de 12,5%. Quer dizer, foi esse o tamanho do estrago que o mercado fez. Quando você faz isso, os cases domésticos evidentemente sofreram. A gente não conseguiu antecipar que o policy mudaria dessa maneira, uma atrapalhada muito grande. Melhorou agora com a passagem do PEC dos precatórios, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas assim, o mercado precificou isso muito forte. Aí, além disso, teve uma questão aqui que acho que foi muito importante também. Esse é um negócio que foi um aprendizado importante para a gente. Tinha muita gente, não só no mercado de equities, né, não só os fundos de equities, mas tinha muito multimercado. Era uma boleta comum no mercado, você apostar nos cases de reabertura, era o melhor trimestre. Só que quando você virou o pano de fundo macro nessa velocidade, as vols do mercado inteiro subiram, muita gente começou a ter resgate, muita gente começou a vender esses cases e a liquidez deles, para esse tamanho grande de saída, acabou amassando ainda mais os preços. Então, acho que as duas coisas somadas viraram esse erro grande que a gente teve no ano passado. Olhando um pouco adiante, acho que aqui tem uma história, e aí acho que era bacana você detalhar a carteira, Marcelo, porque tem uma história boa no curto prazo, assim, tem uma história aqui que a gente enxerga não tanto nos domésticos, mas tem uma correção aqui para o mercado fazer e tem uma história de commodities para ser bem interessante. Né? Então, acho que esse ponto, pegando o gancho aqui, acho que é interessante comentar. A gente veio desde outubro reduzindo bastante essa parte doméstica, né? Que de novo, né? A gente gosta, né? Como tem um fundamento muito forte, mas não é o momento. E a gente vai guardar isso aí, eu falo que a gente guarda numa prateleira aqui, uma hora a gente vai lá e pega, né? A gente vai, evidentemente, continuamos acompanhando tudo muito de perto, mas já tem uma oportunidade grande, principalmente em commodities, né? E a gente está otimista com isso, a gente acha que China está fazendo uns sinais
positivos, né, do lado de incentivo monetário. O Elson depois vai comentar melhor sobre isso. Então a gente tem um potencial interessante aqui. Petróleo é uma commodity também que a gente vem falando bastante ultimamente, mas está passando sobressaltos aí com Ômicron, né, novas cepas. Mas petróleo é um case que a gente já comentou aqui em outros calls, os calls passados. É um negócio de falta de investimento nos últimos anos, né? As super majors, as grandes empresas de petróleo começaram a investir em energia alternativa e certamente você vai ter uma falta, uma escassez de petróleo num período à frente. Então a gente está otimista com petróleo, gostamos de metálicos, a gente acha que, por exemplo, minério de ferro, acho que a Vale, por exemplo, já caiu bastante, então é outro tema interessante. O tema de proteínas, aí já é um negócio secular, né? Conforme você vai tendo aumento de renda, você vai tendo um aumento de demanda por carne bovina. Então não é só agora que carne bovina subiu, acho que isso aí é um processo, claro que vai ter, sobe, cai um pouquinho, mas enfim, o ganho de renda da Ásia, não só da China, mas de outros países, Vietnã, Filipinas, Malásia, todo esse pessoal junto, o cara ganhou renda, ele não quer mais comer carne de porco, ele vai para carne de boi. Então são temas aí seculares. E o outro é celulose, que a gente acha que, assim, além de ser uma commodity que a gente acha que é mais defendida, tem, né, menos produtores, é um negócio um pouco mais concentrado, a gente tem substituição de plástico por papel. Então, acho que todo mundo tem visto, aí vai no supermercado, já começaram a usar sacolinha de papel, você vai em lojas, o cara não tem mais sacola de plástico, é só papel. Então, é um processo que nós vamos começar a ver acontecer, né? Então, assim, tem muita coisa interessante, que a gente acha que tem uma janela aqui muito boa para commodities, e aí eu também já vou devolver para o Elson, que acho que essa janela termina em algum momento, né, quando a gente relaciona com o juro americano, né? Isso daí. Então, no curto prazo acho que tem essa história bacana mesmo, acho que o driver parece que o melhor veículo para você pegar isso nessas teses que o Marcelo detalhou. Eu acho que tem questões micro, né, que o Marcelo descreveu bem, isso é muito claro em energia, né, em petróleo. Mas tem uma questão macro, que é o pano de fundo disso, é que a China, a partir do terceiro TRI, que a economia chinesa foi muito mal, ela mudou o policy. Então ela começou a baixar algumas taxas de juros importantes lá. A política monetária na China tem vários approaches, mas ela está botando mais liquidez nessa economia, está começando a recomendar nas províncias principalmente um pouco mais de expansão fiscal. E tem uma história muito importante aqui, que acho que isso que fez a economia chinesa desacelerar muito rápido, que é a rigidez regulatória, né? Eles aproveitaram boa parte do ano de 21 para aumentar a regulação em vários setores, adiantaram uma agenda que eles têm mais de longo prazo, mas alguns setores como de housing, eles aceleraram talvez demais. O setor caiu muito, isso impactou muito toda a cadeia, então siderúrgicos, minério de ferro. Os chineses estão voltando um pouco nisso. Tá? Não vai ser aquela super expansão, aquelas voltas que a China costumava fazer, a China cresce menos agora, mas você fazer uma volta, direcionar o policy para isso, e para o nível de preço que esses cases chegaram, acho que faz, assim, deixa eles atraentes para o curto prazo. Então tem uma história boa aqui. Quando eu olho para isso, acho que isso impacta também, vai acabar impactando na performance de emerging markets como um todo. Na China, o driver importante para a gente pensar em emergentes. E quando a gente pensa em Brasil dentro de emergentes, quando o vetor é China, Brasil ainda com todos os problemas que a gente pode se beneficiar nesse curtinho. É uma história curta, talvez vá valer daqui até o nosso call do começo do ano que vem, mas é uma história interessante. Se a gente olhar o MSCI de Brasil contra o MSCI de emergentes, esse spread está no mesmo nível do período da Dilma, lá em 2015. Tá? Então, tem alguma recuperação para se fazer aqui, eu acho que o driver principal é commodities, esse é o curto prazo. Entrando para 22, que acho que era esse o ponto do Marcelo, aí acho que tem duas histórias aqui que são um pouco difíceis. A primeira é juros americanos. O Fed já contou
basicamente tudo que ele vai fazer no curto prazo, pelo menos. A gente já sabe que o tapering foi adiantado, que termina em março, que a inflação no diagnóstico dele não é mais transitória e que provavelmente são 3 aumentos no ano que vem. É muita coisa que o Fed contou para o mercado nesses últimos 2 meses. Só que a ponta longa não andou. Se você olhar o juro real longo lá, está ainda perto de 1% negativo para 10 anos. Por que isso? Não tem uma resposta absoluta para isso. Acho que a melhor que dá para ter é que o mercado compre a história de que vai ser um ciclo mais curto, de que o Fed consegue fazer um soft landing nessa economia e que você não vai abrir muito prêmio de inflação. O problema disso, assim, eu até acho que esse é um bom base case, mas o problema disso é que a gente está chegando perto dos limites. Quer dizer, o grande limite para crescimento da economia americana é o mercado de trabalho. A gente está chegando perto do pleno emprego. A gente não sabe exatamente aonde está a oferta de trabalho, se ela pode evoluir mais ou menos. A gente sabe que tinha mais gente ofertando trabalho no pré-pandemia do que tem hoje. A gente sabe também que mais de 2 milhões de pessoas anteciparam a aposentadoria nesse período também. Então, se você descontar essas 2 milhões de pessoas, a gente já está no ritmo atual. A gente já está uns 3, 4 meses do pleno emprego. Então, parece que essa é uma história para o segundo tri lá de 22. Com a economia no pleno emprego, se a pressão de salários continuar, salários hoje estão subindo, a renda do trabalho está subindo na ordem de 4% nos Estados Unidos, é bastante. Se essa pressão começar a virar aumento de outros preços, serviços em geral, o Fed ficou behind the curve. E se o Fed ficou para trás, o preço para você trazer a inflação para baixo, custo em termos de produto, de aumento de juros, é bem maior. Tá? É isso que a gente vai definir a partir do segundo tri. De novo, eu até gosto do base case, acho que talvez o Fed esteja certo mesmo. Agora, a simetria é toda para cima, esse é um problema. Então, esse é um grande problema 1 que a gente tem que estar olhando, tem que tomar cuidado. A economia vai chegando mais perto do pleno emprego, tem uma janela aqui ainda, a ponta longa está super bem comportada, mas a janela curta, a economia chegando mais perto do pleno emprego, e aí é segundo tri, acho que essa simetria é perigosa. Tem o segundo ponto, que aí é nosso, né? Eleição, está todo mundo olhando para isso. Eleição é uma coisa assim, que todo mundo discute, o mercado inteiro fala, mas ainda vai muito pouco para preço. O que a gente sabe da dinâmica da eleição? Acho que hoje tem algumas coisas muito claras. A coisa boa que podia acontecer do ponto de vista de terceira via já veio. O Moro andou, virou um cara de 2 dígitos, mas ele é um 2 dígitos assim, na beirinha dos 2 dígitos, é um cara de 10. E o resto a gente não vai ver. Ele tirou basicamente os votos dos outros caras da terceira via, não tirou um pouco de voto do Bolsonaro, não tirou voto nenhum do Lula, no evidente. Outra coisa que a gente sabe é que o Bolsonaro diminuiu um pouco de popularidade nas pesquisas recentes, mas ainda está lá perto dos 20 e pouco, quer dizer, está muito longe para a gente considerar a terceira via de verdade por enquanto. Nessa dinâmica, quer dizer, o Bolsonaro entre lá na frente com 20, o Lula com 40 e essa terceira via mais para 10, eu acho que a eleição vai seguir polarizada. Eu gosto do desfecho final, acho que tem uma história interessante, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas o grande problema dessa eleição é o carrego, porque enquanto o Lula estiver com 40 pontos, os movimentos dele para o centro vão ser mais simbólicos do que definitivos, então ele não vai se comprometer com uma política claramente, pelo menos não no curto prazo. Bolsonaro tem uma tendência a tentar outras manobras aí para flertar com o populismo fiscal. Esse é um grande risco, porque a eleição vai ficando perigosa para ele. E a terceira via, se ela andar, eu acho que ela vai precisar do argumento de voto útil. O argumento de voto útil, a gente sabe disso, quer dizer, eu vou votar no Moro, ou no Dória, ou no candidato da terceira via, porque eu sou o eleitor antipetista acha que esse cara da terceira via tem mais chance de ganhar do Lula do que o Bolsonaro. Isso só vai acontecer nas vésperas do segundo turno. Então, não tem muita história boa no curto prazo para acontecer. As duas coisas somadas, o global complicado lá na frente e esse carrego difícil da eleição, deixa esse meio do ano aí, até meados, até o terceiro tri do ano que vem, acho que é um período em que o ambiente de risco fica grande.
Eu acho que é isso, e só uma correção aqui, primeiro turno, né? O voto útil ali no primeiro turno. Primeiro turno. Mas exatamente. E dado que isso aí vai ser definido lá na frente, eu acho que nós temos que carregar uma carteira assim, com algumas características, um pouco mais defensiva, né? A gente falou um pouco de commodities, e commodities ainda que a gente não tenha um impulso adicional, mas ela protege, né? Protege de China, protege de dólar, né? Protege assim, em relação ao índice, aqui é uma proteção, né? Você pode fazer um trade relativo, enfim, acho que tem oportunidades aí ainda, né? Protege o Brasil, né? Da piora de Brasil. Piora de Brasil, ela protege. Eu acho que a gente vai ter uma carteira, né? A gente já está caminhando para isso, com um pouco de caixa, né? Uma posição mais relevante, vamos dizer assim, de caixa. Provavelmente ou possivelmente alguns hedges, que eu acho que também em algum momento vão fazer sentido, e alguns outros temas que ou carregados soltos ou hedgeados parecem muito interessantes, né? Eu vou falar de alguns deles aqui. Um deles que eu costumei chamar aqui de o Brasil que deu errado são os atacarejos, né? O atacarejo é o açaí, é o atacadão, é o cara que foi perdendo renda e foi indo para atacarejo. Então ele caiu do supermercado ou do hipermercado para atacarejo, que é onde é mais barato, enfim, tem isso aí. E o segundo ponto, que também não é tão comentado, é a informalidade. O cara que vende cachorro-quente na esquina, ele compra no atacarejo, tá? Que é o lugar mais barato. Ele pega o carro, passa lá, compra e faz as coisas do dia, depois no dia seguinte ele passa de novo. Então, assim, é uma compra recorrente também. E aí, acho que é um negócio assim, bastante interessante. Não tem nenhum demérito nisso, a gente estava comentando outro dia. Bom, um monte de gente que eu conheço compra atacarejo, porque é mais barato. Só por isso, a qualidade é a mesma e é mais barato. Só que você não tem aqui do lado de casa, você tem que fazer uma compra um pouquinho maior para fazer sentido você ir até o atacarejo. Mas esse é um negócio que a gente acha que ele passa bem por esse período de crise e cresce bastante, né? Um outro é o varejo high-end, que é um pessoal que, assim, o varejo high-end tem dois clientes, né? Um que é o cara que sempre compra mesmo e continua comprando, e, dependendo da crise vai continuar gastando. E aí nós temos o Arezzo, temos o Grupo Soma, esses dois principalmente, né? Então, são dois caras assim que são basicamente high-end. Ou o cara que deixou de viajar, né? A pessoa deixa de viajar, acaba comprando aqui no mercado interno as coisas que compraria nas viagens. E aconteceu muito isso nos últimos 2 anos, e à medida que a gente continue tendo algum problema de pandemia, e, enfim, com restrições à viagem, as pessoas vão direcionar as compras para esses caras, né, high-end domésticos. E o high-end não precisa de crédito, e em geral essas pessoas pouparam na pandemia. Né? Exatamente, é o cara que deixou de gastar, deixou de ir no restaurante, deixou de viajar, então ele compra ele tem mais dinheiro para comprar, e é isso aí, não precisa de crédito, né? Compra no cartão, enfim, mesmo que seja financiado no cartão, mas não é financiamento, né? Ele pegou ali a parte do cartão ou compra à vista mesmo. Uma outra tese interessante, incorporadoras de baixa renda, acho que tem um risco baixo, até porque se a gente tiver uma plataforma Lula, aí, né, de Lula candidato, certamente você vai ter um boost nesses programas de Minha Casa Minha Vida, enfim. Aqui tem empresas muito boas na baixa renda, né? Tem Direcional, tem MRV tem uma perninha nos Estados Unidos agora também. E pode ser um contras de renda alta, né? Que aí esse cara pode, num dado momento, ou renda média alta, pode ter algum problema ali com incerteza, não preciso mudar de apartamento agora. E enquanto que a decisão do cara de baixa renda é aquela lá, eu pago um aluguel de 300, com 400 eu pago uma prestação. Vou apertar o cinto aqui e pagar a prestação. Sim. Então, assim, é um negócio que faz sentido para a gente. E depois, acho que o que tem... tem uma tese de bancos. A gente acha banco barato, nós gostamos, mas falta o gatilho, né, o trigger para esse negócio. Como é que vai andar, né? E aí a gente sempre tem a tese, mas tem as fintechs, a gente olha a fintech e acha tudo caro. Eu não estou dizendo fintech XP que a gente gosta, ou BTG que a gente gosta também, mas estou dizendo Nubank, que parece muito caro. Só que aí você tem outro lado que ele é muito caro hoje, mas provavelmente seu filho vai ter conta lá e não vai ter conta no Itaú nem no Bradesco, ele nem sabe do Itaú e Bradesco.
né? É o mesmo filho que assiste as coisas que ele assiste no Netflix ou no YouTube. Então, TikTok. TikTok, não existe Rede Globo para esses caras. Então vai acabar, né? Então a gente vai, talvez esses caras ganhem de fato um grande market share no futuro. Então, por isso que os bancos talvez fiquem um pouco encaixotados aí, com valuation barato, talvez parecendo como costumam dizer, chamado um value trap, né? Ou uma armadilha de valor, vamos chamar assim, que é um negócio que parece barato, mas vai ficar sempre barato. Então, a gente está assim, tentando descobrir o que são os bancos hoje, ainda que a gente goste do carrego. E acho que tem assim, mais acho que um outro ponto interessante aqui, que é sobre fluxo, né? E aí, bom, só mais uma coisa que acho que vale comentar também. A gente sempre gostou muito de e-commerce, a gente acha que é um negócio que vai continuar crescendo. Claro que crescimento de pandemia não dá para comparar com nenhum outro ano, porque ninguém podia sair de casa, tinha que comprar no e-commerce. Então, acho que assim, você tem hoje uma dúvida, né, de valuation, de crescimento, mas tudo parece barato hoje. Só que nós temos que esperar essa subida de juro americano, porque isso aí machuca muito esses caras que têm o fluxo de caixa muito lá na frente, né, que são empresas boas, mas que ainda investem demais e não tem um fluxo de caixa livre no curto prazo. Isso é lá no longo prazo, então a taxa de juro longa machuca o valuation, né, o valor presente dessas empresas. Então a gente assim, está olhando com muito carinho, mas a gente acha que é mais para frente, então não dá para ter agora. E acho que o ponto final aqui da minha fala é sobre os estrangeiros, né? Eles não vão fazer grandes investimentos no Brasil antes da gente ter um cenário político claro e antes de ter definição do Fed, né? Então, tem duas alavancas aí que esses caras vão esperar, né? Claro que o real a 5,50, 5,70 é muito interessante. Juntando isso com a queda na bolsa, a bolsa em dólares parece muito barato. Sim. Mas acho que tem que esperar uma definição aí. Então a gente também está, a nossa cabeça está muito essa. Então, ter uma carteira mais defensiva até um dado ponto do ano, que a gente não tem certeza ainda quando mas que a gente vai olhando, né, quer dizer, se o mercado cair demais, provavelmente vai chegar um momento que a gente vai dizer, bom, agora a gente compra e espera, porque o nível de preço aqui já está muito baixo. Mas eu acho que interessante agora seria falar um pouco de eleição, né? Quer dizer, né, que é um dos pontos aí que eu coloquei que é relevante. O que o Elcio, vou passar para ele aqui, o que você acha que vai acontecer na eleição, né? E qual que é o desfecho, né, disso aí? Então, sobre eleição, tá longe ainda, né? Acho que tem bastante coisa para acontecer, mas, de novo, acho que o carrego é muito difícil até essa eleição, porque é uma história muito polarizada, mas eu estou mais animado com o desfecho. Acho que a gente pode ter uma oportunidade bacana, até porque a gente tem uma sobreposição de riscos importante carregando até a eleição. Acho que a eleição vai dar uma oportunidade para pegar a volta. Por que eu acho isso? Tem dois desfechos aqui que me parecem os mais prováveis para a eleição. Uma disparado mais provável hoje, a vitória do Lula, né? E a segunda, que é mais, eu diria, tem uma opcionalidade talvez lá para frente, é se a terceira via pegar e tiver o tal do voto útil antes do primeiro turno. Essa do voto útil acho que é uma coisa para a gente ver adiante. A gente sabe que a história é boa, porque a agenda é bacana. Não é esse o problema é viabilizar eleitoralmente. Mas é um negócio que a gente só vai ver, a gente sabe, voto estratégico, o eleitor toma 1, 2 semanas da eleição. O melhor exemplo disso é Aécio contra Marina, lá na eleição de 14, o Aécio ganhou 10 pontos na última semana, foi para o segundo turno, a gente conhece essa história toda, mas é uma coisa muito na véspera. A história do Lula, acho que é uma história mais difícil, mas essa acho que a gente tem que monitorar com mais cuidado. Porque olhando para os passos que o Lula tem dado, está meio claro que ele vai fazer esse movimento para o centro. Ele próprio já disse que ele dá o Meirelles como referência, ainda que diga que o Meirelles está com Dória, mas já falou abertamente sobre isso. Porque o Meirelles? Porque ele sabe que o mercado, os empresários, a economia vai juntar os pontos
e ter o Meirelles como uma referência. Também já falou que gostaria de ter um político para tocar a pasta econômica, e aí esse político vai montar um time técnico, também pode ser um outro modelo, isso é uma coisa que lembra o Palocci. O Lula está contando coisas que a gente vai usar como referência para falar, olha, ele fez isso em 2003. O exemplo que ele nunca dá e esconde, pelo menos por enquanto, esconde bastante é a Dilma. A Dilma não aparece na campanha dele, ou, quer dizer, nessa pré-campanha, nesses momentos aqui o Lula está aparecendo bastante. Acho que por duas razões. Uma, a Dilma lembra, o discurso do PT com a Dilma era o discurso de que todo mundo que não estava com eles era golpista. Agora eles estão com um monte de gente, inclusive o Alckmin, que ela chamava de golpista. É um discurso complicado para você manter nessas circunstâncias. É um bom exemplo de que o Lula, pelo menos, está querendo vir para o centro. Outra, a tal da nova matriz macroeconômica, que foi um dos projetos mais estúpidos que a gente tentou aqui na economia brasileira recentemente, muito errado. O Lula sabe disso. Acho que todo mundo sabe disso. Todo mundo tem um mínimo de honestidade intelectual, sabe disso. E ele não traz isso para o centro do debate. Ele deixou em aberto, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas ele não traz isso para o centro do debate. Me diz que ele está se preparando para fazer esse movimento. O Lula é um cara de 40% de rejeição. Ele tem que trabalhar essa rejeição no segundo turno. Então, vir mais para o centro faz toda a diferença do mundo. O meu problema é time. Se ele fizer esse movimento, tanto ele quanto a terceira via, o que você vai ter que fazer, eu acho que é fruta baixa no Congresso. Tem que fazer duas coisas. Uma é consolidação fiscal, voltar para uma história de falar, olha, mesmo que você não tenha teto, que você tenha um modelo mais social-democrata do Lula, é ruim, porque sobe imposto? Para gastar um pouco mais, não é essa agenda melhor para o Brasil. Mas se ele fizer isso de maneira a fazer primário e trazer a dívida ao longo do tempo para baixo, fizer isso de uma maneira crível, acho que para o tamanho do problema que a gente tem hoje, e vai estar talvez agravado adiante, já é um bom caminho, tá? Então, uma boa solução. É evidente que se ganhar a terceira via vai fazer pelos gastos, é muito melhor. O segundo ponto é a reforma mais fácil que você tem para fazer no Congresso hoje, já está mais madura, a reforma tributária. Não é a reforma tributária do Paulo Guedes, mas a reforma tributária dos IVAs. Se acabar com esse caos tributário que a gente tem, nesse imposto sobre o valor adicionado nosso, que tem, assim, 1000 problemas. A gente tem mais de uma regra tributária nova a cada dia, porque você tem, cada estado ou cada município tem autonomia para fazer suas próprias regras. Todo mundo que é empresário sabe disso. O custo de você virar lucro real no Brasil é gigantesco, você tem que ter um exército de tributarista para você comply com o que você imagina, porque nem sempre está certo, que é a regra fiscal. Então, o impacto de produtividade disso, ainda que tenha uma regra de transição e tudo mais, o impacto de produtividade disso é grande. Eu acho que a gente endereça essas duas agendas aí no pós-eleição. Se a gente fizer essas duas coisas, vamos olhar um pouco para a dinâmica da economia. A gente sabe que lá no final de 23, provavelmente os preços dos bens industriais, esses que tiveram problema de escassez agora por causa dos gargalos de produção, etc., vão estar provavelmente vindo mais para baixo. A gente provavelmente vai ter commodities também, agrícolas, as metálicas e energia acho que vai ser um problema, mas as agrícolas provavelmente vão estar melhor comportadas. Nosso problema vai ser basicamente, a gente tem, isso é super importante, é muito diferente de 16, a gente vai estar com o mercado de trabalho muito aberto, um desemprego grande, já está grande, pode ficar maior. Em 16, quando a gente desinflacionou a economia, a gente estava com pleno emprego, ou perto disso. O que vai estar segurando uma inflação alta ainda é expectativas, é desancoragem e câmbio. Se ele resolve esses dois problemas, consolidação fiscal e entra com uma agenda de reformas, câmbio vem muito rápido para baixo e você segura expectativas de inflação lá embaixo. Então você vai desinflacionar essa economia muito rápido. Se isso tudo acontecer, a gente está longe, tem um monte de coisas aqui para olhar, mas parece que é uma chance, uma oportunidade interessante para esse ano. A gente vai fazer aquelas coisas que o Brasil faz em alguns momentos, 2003, 2016, quando o Temer entrou, que é juntar, como a gente só faz reforma na beira do vulcão, a gente vai fazer uma melhora estrutural junto com um impulso cíclico grande. Essa é uma hora importante para estar comprada, assim.
quem lembra do mercado em 2013 e 2016, aqueles foram 2 pontos de compra que a gente não pode perder. Talvez a gente faça alguma coisa parecida em 22, tá? Então, para resumir, eu gosto da história, só que o carrego até lá é duro. Eu acho que é isso. E, assim, acho que do nosso lado, o que nós vamos continuar fazendo, né, aqui? Olhar as empresas muito de perto, que é o que a gente sempre fez, né? E é a nossa característica ser uma casa de ações com o olhar macro que possibilita a gente fazer hedges para essas posições. Claro que tem os anos que a gente não enxerga o hedge, né, ou não enxerga o time direito, mas assim, acho que a gente está com um bom cenário aqui para o ano que vem, bem planejado. Acho que a gente, evidente, é muito sensível a preço também, então vão chegar alguns preços que a gente vai olhar e dizer, bom, a gente pode adicionar uma parte das posições já, né? E claro que esses preços vão ser trazidos por esses gatilhos que o Elson comentou bem aqui, né? Juros americanos, são as eleições, enfim. Então, assim, acho que os sinais vão ser muito relevantes para a gente começar a construir essas posições, né? Depois de passar esse tempo com a carteira mais leve, com hedge, né? Lá na frente, aí sim, ter posições nessas coisas que a gente gosta e que a gente quer carregar por um período mais longo. E aí vai ser sem hedge, né? Vai ser acho que uma geração de alfa assim, relevante ao longo do tempo também. Bom, nesse formato novo aqui, eu queria agradecer a todos vocês aí que estão assistindo. Acho que, assim, um ano desafiador, mas nós estamos aqui e vamos para um ano aí, acho que um ano bom para a gente. Obrigado, viu? Tchau, pessoal. Até a próxima, então. Obrigado.